Bom, meu nome é Rodrigo Arcângelo, eu trabalho na Cinemateca. Na verdade, minha relação com a Cinemateca começa em 2001, quando eu entrei aqui como estagiário, né? Foi dentro de um grande projeto da Cinemateca Brasileira naquela época, que foi, na verdade, um grande guarda-chuva para as equipes que estavam se formando num período entre 2001 e 2006, que era o projeto Centro Cinematográfico Brasileiro. A ideia era fazer com que a Cinemateca, em parceria com outros acervos de filmes, outras cinematecas no Brasil, fizesse mesmo o nome do projeto, um Censo Cinematográfico da Produção Audiovisual Nacional, na verdade, na produção cinematográfica nacional naquele momento. Então, em parceria com outros acervos, o projeto ele teve, né, essa atividade de coleta de informações nos materiais que existiam na Cinemateca, nos materiais fílmicos, nas fontes não fílmicas, na Cinemateca e em outros acervos, por exemplo, a própria Cinemateca do Mano, Rio de Janeiro, foi uma parceria nesse momento. E esse projeto ele trouxe uma grande quantidade de pessoas para trabalhar em equipes, né, nas áreas de catalogação, de documentação. Então foi uma entrada muito grande de pessoas na Cinemateca, de uma nova geração, digamos assim. E eu, naquela época, eu era estagiário, né? Eu estudava História, né? Graduação em História, e eu comecei a trabalhar na catalogação de obras no Centro de Documentação e Pesquisa. Então, meu primeiro contato com a Cinemateca, minha entrada, foi em 2001. E aí depois, né, desde lá para cá, idas e vindas, né? Eu saí em alguns momentos, voltei e trabalhei continuamente em outros períodos, né? Mas acho que, para colocar um ponto inicial ali, foi em 2001 minha entrada na Cinemateca. Mas sempre trabalhei no Centro de Documentação e Pesquisa na Cinemateca Brasileira. Bom, a Cinemateca, institucionalmente, acho que já, né, conhecimento geral, é a maior acervo de filmes da América do Sul, né? É a maior cinemateca do Brasil, uma das pioneiras, né, junto à Federação Internacional de Arquivos de Filmes, né, uma grande instituição de guarda do patrimônio audiovisual nacional. Agora, para mim, a Cinemateca, né, pensando no meu ponto de vista aqui dentro da Cinemateca Brasileira, ela é um grande manancial de pesquisa para a sociedade brasileira, de autoconhecimento da sociedade brasileira, do que se produziu, né, do que se vem produzindo em termos de imagens sobre a própria história, sobre o próprio Brasil, sobre a própria identidade brasileira, né? Então, assim, o acervo da Cinemateca Brasileira, ele tem um potencial tão rico para a gente poder entender o que nós somos e projetar nossos futuros, né? Então, a Cinemateca Brasileira, ela tem algo para ser preservado, mas também muita coisa para ser desbravada na Cinemateca Brasileira. Nosso trabalho, inclusive, aqui é de contínuo desbravamento dos acervos da Cinemateca, de não só cuidar, mas de cada vez mais compreender esse acervo para poder disponibilizar ele da forma mais contextualizada possível para a sociedade, para que a sociedade também compreenda, né, o que é a sua história contada em imagens, por exemplo. Em termos de filmes, a gente tem mais de quase 3.000 filmes em trato, por exemplo, que é um acervo que ainda também está sendo muito revisitado, né? Sobretudo diante de tantas descontinuidades que a Cinemateca teve nos últimos anos, né? A documentação é difícil projetar também, mas ela tem milhões de documentos contínuos de papel, né? Que é a documentação não fílmica. A gente tem uma imensa coleção de cartazes de filmes aqui na Cinemateca que já estão disponíveis no BCC, por exemplo, que é o nosso banco de conteúdos culturais, que é uma plataforma online que as pessoas têm acesso. Por exemplo, vou te dar um dado aqui da história da televisão brasileira, da história da primeira televisão no Brasil, que é a TV Tupi. A gente tem esse acervo aqui, por exemplo, as primeiras telereportagens brasileiras. Nós temos aqui um conjunto de quase, talvez, 180 mil rolinhos em 16mm, que são as primeiras notícias televisivas no Brasil. Esses roteiros, nós temos aqui cerca de 26 mil, ou talvez 350 mil páginas de roteiro que já estão disponibilizadas no Banco de Conteúdos Culturais, os primeiros roteiros dos telejornais brasileiros, né, da TV Tupi. Então, assim, são muitos dados, né? Mas o acervo da Cinemateca, como te disse, é um acervo que está sempre sendo redescoberto, retrabalhado, né? E o potencial dele é imenso.
posso dividir já pegando o meu 2001, que eu entrei, até agora 2021, ano passado, 20 anos, vai. Nos primeiros 10 anos, dos anos 2000, foram anos de muito crescimento na Cinemateca Brasileira, porque termina o projeto cinematográfico e outros projetos têm a sua continuidade também. Então há um crescimento, há formação de equipes na Cinemateca, isso é muito importante, a formação de quadros na Cinemateca que vão dar continuidade nessa cultura de trabalho, pegando os trabalhos lá de outras equipes dos anos 60, 70, 80, 90, né? Então isso vai para frente, é levado adiante, né? Então essas descontinuidades que teve uma primeira, então já entrando nos anos 2010, uma primeira que foi em 2013, quando de uma forma muito arbitrária, né, houve uma descontinuidade na gestão da Cinemateca com todas as questões que envolviam problemas e críticas, mas foi desrespeitada uma salvaguarda da Cinemateca, que tinha que escolher a sua própria gestão, né? Então essa primeira descontinuidade gerou uma certa paralisia na instituição, porque não teve continuidade dos quadros que estavam sendo formados na Cinemateca. Existe uma série de questões que não dá para entrar em tantos detalhes aqui, mas acho que é o primeiro marco de uma descontinuidade em 2013, que vai para 2014, 2015, e um incêndio de 2016 que acontece na Cinemateca, num galpão, no terceiro galpão do acervo de nitrato. Então foi uma grande perda mesmo, né? Os materiais praticamente cinejornais que foram perdidos, mas muitos desses materiais já tinham cópias em outros suportes. Agora, esta outra perda, né, que aconteceu recentemente, e foi um incêndio de 2021, no ano passado, né, foi num galpão onde a gente tinha outros materiais que passavam por triagens ainda. Era um galpão estratégico, a Cinemateca tinha, né? Tinha porque nesse momento ele está desativado, né? Então, materiais que estavam esperando um outro momento de triagem para a gente valorar suas condições, né? Então, assim, teve perda, sobretudo material documental, né? A gente ainda está quantificando essas perdas, né? Algumas perdas já foram, as condições desses materiais já foram averiguadas no primeiro momento, isso já está em relatório, já está publicado no site da Cinemateca, no site da Sociedade de Amigos da Cinemateca, né? Então, esse trabalho está se debruçando para a gente aprofundar ainda mais o tamanho dessa perda, para poder passar um panorama exato do tamanho do que aconteceu, né? A gente tem que lembrar também que em 2020 já tinha tido um outro problema, uma outra perda, que foi uma enchente que aconteceu em 2020, né? Então, assim, no período de um ano e pouco, teve uma enchente, um incêndio, água e fogo, né? Então, assim, isso dá um pouco a dimensão das descontinuidades que a Cinemateca sofre e vem sofrendo nesses últimos 10 anos, digamos assim, nessa última década, né? A Cinemateca, ela está com as suas programações na medida das nossas forças e que está cumprindo bem, né, essa programação nas duas salas, né, na sala Oscarito e na sala Grande Otelo, foram rebatizadas. Acho que isso é um grande marco, inclusive, dessa retomada da Cinemateca. Essas duas salas elas estão funcionando na medida das nossas forças, as programações estão acontecendo, né, então isso já é uma coisa que as pessoas podem vir aqui visitar a Cinemateca. A Cinemateca está aberta no seu atendimento de segunda a sexta-feira, na parte da biblioteca, para as pessoas fazerem pesquisas, podem agendar as suas pesquisas, né? Já tem um planejamento para as visitas técnicas periódicas, né? Que as pessoas podem se cadastrar e querer conhecer, sobretudo pessoas que trabalham na área, né? Querer planejar uma visita técnica. Parece que a gente está formando turmas nesse sentido e não tenho certeza de como está esse trabalho, mas a gente também já está atendendo algumas pessoas que vêm de outras instituições, fora do Brasil, inclusive, que queira conhecer a Cinemateca. A gente faz uma visita guiada, explicando quais são os trabalhos da Cinemateca. Mas, enfim, a gente está retomando na medida das nossas forças. Eu acho que o único ganho, talvez, de tudo que aconteceu nesses últimos quase 2 anos de Cinemateca fechada, né, foi a mobilização em torno da Cinemateca. Né? As pessoas sentiram realmente o que está acontecendo, o que é a Cinemateca. As pessoas passaram a conhecer, se interessar mais pela Cinemateca, né? Eu acho que isso é inédito, inclusive, na história da Cinemateca. As pessoas se preocuparem mais, querer conhecer mais a Cinemateca, entender o que é a Cinemateca, a importância da Cinemateca como qualquer outra grande instituição de cultura, de guarda da memória no Brasil. Então isso acho que mobilizou, né? A Cinemateca, acho que ela está com um público que também é um pouco consequência de tudo que aconteceu na sua história recente, né? Não que ela não tinha, sim, tem, mas eu acho que nessa retomada, as pessoas vindo, né,
querendo saber como é que está a Cinemateca, acho que isso faz parte desse contexto, né, de novos públicos, digamos assim, os seus antigos que já vinham para a Cinemateca. Né? A Cinemateca Brasileira, eu coloquei ela uma grande instituição de guarda da memória nacional. Acho que qualquer instituição que guarda uma memória, né, ela é um termômetro da sua nação, do seu país. Né? Então, conhecer a Cinemateca, conhecer o seu espaço, ver as programações da Cinemateca, procurar saber o que não só fisicamente vir aqui visitar, mas procurar conhecer o site da Cinemateca, o banco de conteúdos culturais, que aí a gente fornece também muita coisa que se produz aqui, os trabalhos de preservação audiovisual. Preservação é você dar acesso, você conservar esse patrimônio audiovisual, mas também conservando, e parte de conservar, parte de preservar, é dar acesso às pessoas para saber do que se trata. Né? Então, conhecer um pouco o Brasil, né? Conhecer a si mesmo, né? Acho que esse é o convite maior que a Cinemateca faz para a sociedade. Não só os paulistanos, mas o Brasil inteiro. Aliás, na Cinemateca tem gente que trabalha que é do Brasil inteiro. Tem gente que é do Norte, Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Tem gente do Brasil inteiro trabalhando aqui. Tá? Então é a Cinemateca brasileira mesmo.